E aí, tudo bem? Aqui é o Vitor e vamos para a resolução de mais uma questão do simulado da plataforma SAD ciclo 9. A gente vai resolver agora a questão 97, naturezas, e ela detém que você conheça sobre osmose e osmose reversa. Né? Então vamos ler aqui o texto. Como é um texto pequeno, eu vou ler ele inteiro e depois a gente vai para o enunciado. Em comunidades do semiárido, opa, Em comunidades do semiárido, a dessalinização por osmose reversa é uma alternativa para purificar águas salobras. Águas salobras é basicamente água salgada, né? O equipamento aplica uma pressão mecânica que força a passagem da água através de uma membrana semipermeável, retendo os íons no interior do sistema. Contudo, é inviável extrair 100% da água doce disponível. O processo gera um descarte contínuo de um rejeito líquido, salmoura, cujo volume representa cerca de metade da água inicialmente captada. Né, ele pergunta assim: a inviabilidade técnica de extrair a totalidade da água doce nesse processo se deve ao quê? Aumento progressivo da pressão osmótica, abaixamento contínuo de temperatura, redução drástica da solubilidade, elevação espontânea da pressão de vapor e tendência natural de difusão dos íons para a água purificada. Bem, vamos lá então. Basicamente, é uma questão bem direta, perguntando assim: o que influencia na osmose reversa? Bem, a osmose, você provavelmente já estudou lá nos ciclos básicos, ela se refere à passagem de água. Como assim a passagem de água? A passagem de água, onde tem muita água, para um ambiente concentrado, né? Por exemplo, um ambiente hipertônico, se você querer ser bem técnico. Hipertônico. Beleza? Então, basicamente, a água, ela vai buscar o equilíbrio, né? Então, se eu tenho em um canto aqui muita água, tem, por exemplo, uma membrana, né? E aqui do lado de fora tem muita água. E do lado de dentro tem pouca água. E ela, além disso, também ela tem concentração aqui de íons, por exemplo, né? Dizer assim, até para simplificar mais ainda a explicação, tem sal lá dentro. Então a água espontaneamente vai passar por essa membrana e os íons que estão lá dentro também vão querer sair e ir para o meio que está hipotônico. Por meio de não osmose. Osmose é da água. Por meio de difusão. Ok? Então os íons vão tentar sair e a água, por outro lado, vai entrar para equilibrar essa solução, né? Que está separada apenas por uma membrana. Qual que é o conceito da osmose, então, da osmose reversa? Basicamente, eu vou ter duas concentrações, duas soluções aqui no caso, né? Duas soluções, e nessas soluções eu vou ter uma que vai estar mais concentrada e uma que não vai estar tão concentrada, né? Como, por exemplo, ele está falando, eu tenho que separar essas duas soluções. Uma eu quero água pura e a outra eu quero que fique com sal, que eu tire todo o sal. Então o que vai acontecer aqui? Existe algo chamado pressão osmótica. A pressão osmótica, ela vai basicamente dizer pra gente qual pressão você tem que fazer para a osmose fazer o caminho reverso, né? Ela seguir o caminho natural. Isso pode ser calculado pela fórmula π, que é a pressão osmótica, m, que é a molaridade vamos lá, o R, que é a constante dos gases, e a temperatura, certo? Pode ser calculado desse jeito. Ele vai te dar a pressão osmótica que você precisa fazer para ocorrer a osmose reversa, né? Só que, vamos lá. Aqui, nesse caso, eu vou aplicar, de acordo com até o próprio texto, o equipamento aplica uma pressão mecânica que força a passagem da água através de uma membrana semipermeável. Aqui no meio, de vez em colocar qualquer membrana, eu vou colocar uma membrana semipermeável. O que isso quer dizer? Essa membrana ela vai deixar passar apenas água. Apenas água vai ir de um lado para o outro. Então, quando eu tenho essa característica, os íons podem tentar, né? Digamos assim, o sal pode tentar passar por essa membrana que ele não vai passar de jeito nenhum. Porém, não faz sentido
a água querer ir para onde está hipotônico. Ela quer sempre ir para o meio que está mais concentrado para equilibrar as coisas. Então isso de maneira natural não acontece. Por isso que a gente utiliza a pressão osmótica. Então eu vou aplicar a pressão osmótica desse lado aqui e a água vai começar a se deslocar pela membrana. Né? Ou seja, a água vai começar vindo para cá, vai enchendo aqui e aqui vai diminuindo. Só que tem um porém. Aqui diminui, eu até apaguei ele sem querer, mas ó, desse lado, mesmo que a água passe, os íons continuam aqui. Então, cada vez mais que esse processo acontece, mais concentrado vai ficando a minha solução. Então, a pressão osmótica que eu tenho que fazer vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até um ponto assim que se torna inviável. A pressão é tão absurda que não vale o custo, não vale o esforço, e também tem chance de romper a membrana. Então, enfim, né? Então, existe um limite da pressão osmótica. Questões de prática, de funcionamento. No mundo ideal poderia acontecer, mas no geral não acontece por causa disso, tá? Inviabilidade, porque a pressão osmótica, quanto mais concentrada vai ficando, maior a pressão eu tenho que fazer. Beleza? Então, ele pergunta: a inviabilidade técnica de extrair a totalidade da água doce nesse processo se deve ao quê? Letra A. Aumento progressivo da pressão osmótica da solução retida. Sim, literalmente isso, né? Que nem eu falei, eu vou ter um aumento, cada vez mais que a minha solução vai ficando mais concentrada e mais concentrada, maior a pressão osmótica que eu preciso aplicar para fazer o caminho reverso. Beleza? Então a letra A a gente já marca. Abaixamento contínuo da temperatura de ebulição da mistura. Lembra daquela fórmula que eu apresentei da pressão osmótica? Naquela fórmula a gente tem relacionado a temperatura. Só que perceba que a temperatura ela é diretamente proporcional à pressão. Então, se eu abaixasse a temperatura, a minha pressão osmótica também abaixaria. Só que não é o caso que está acontecendo ali, né? Então, a gente pode eliminar a letra B. Letra C, redução drástica da solubilidade do sais dissolvido no meio. Na verdade, isso não vai fazer uma diferença, né? E também não vai dessolubilizar, digamos assim. Tá bom? Não vai influenciar na parte da pressão osmótica que a gente está procurando. Elevação espontânea da pressão de vapor do efluente gerado. Aqui também é algo que está ao contrário, porque, na verdade, como eu tenho um efluente que está bastante concentrado com sais, na verdade a pressão de vapor vai diminuir. Lembra? Então não vai aumentar. Tendência natural de difusão dos íons para a água purificada. Gente, lembra que a membrana semipermeável, ela tá ali para cumprir uma função. É evitar a difusão. Ou seja, vai passar só água. Os íons vão ficar retidos. Entendeu? Porque se passasse por difusão, não ia nem fazer sentido esse processo, né? Eu ia ficar jogando água para um lado e os íons iam para água que estava ficando pura, entendeu? Então, assim, a membrana semipermeável tá lá para bloquear a passagem de íons. Né? Deixar apenas a água passar. Então, isso aqui tá errado. Você pode até se confundir, né? Eu não julgaria, não. Mas tem que lembrar que a membrana semipermeável serve para exatamente isso. Então, a gente fica mesmo com gabarito letra A. Ok? Até a próxima.